Hoje o tema da aula é rim. A gente vai falar de biópsia, terapias ablativas e depois fechar com angioplastia. Queria agradecer o Felipe, que me orientou no preparo da aula. Então, são esses 3 temas que a gente vai falar hoje, né? Deu um título à aula, começando com a biópsia renal. Bom, primeiro sobre a anatomia dos rins, né? Eles ficam na altura de T11, T12 até L2, L3, sendo que o rim esquerdo um pouquinho mais alto do que o direito, 1 a 2 centímetros. Aqui é um desenho com uma vista póstero anterior, por isso que está trocado na radiológica. E a pleura, ela se adere na 10ª costela lateralmente e na 10ª costela posteriormente. Então, a gente tem que lembrar que se a gente for entrar nessa altura, é possível que tenha pleura na maioria dos pacientes. Em alguns, ela se adere até um pouco mais baixo. O acesso pelo polo superior, ele então é potencialmente transpleural. E os polos inferiores, eles estão ligeiramente mais anteriores, o rim é um pouquinho rodado. E outra anatomia que sempre é bom lembrar, porque às vezes cai em prova, é a ordem, né, de anterior para posterior, imaginem num corte axial, reparem na próxima tomo que vocês forem olhar, que a ordem é artéria, veia e pelve renal. Bom, outra coisa que é importante a gente saber em questão de anatomia é sobre a vascularização do rim. Como vocês podem ver, depois que a artéria renal chega um pouco mais distal, ela tem 2 troncos principais, um mais anterior e um mais posterior. E tem uma parte aqui que é mais posterior, meio posterolateral aqui no rim, que não tem vasos tão calibrosos. Então, essa é uma área interessante se a gente for fazer, por exemplo, uma biópsia, ou de repente acessar uma nefrostomia, pegar por aqui, porque a chance da gente pegar um vaso calibroso é menor. E esse plano, ele tem um nome, né, que chama plano vascular de Brody. É uma referência anatômica importante para a gente. Bom, sobre a definição da biópsia renal. Ela é a obtenção de um segmento de tecido de parênquima ou de uma lesão focal renal para análise. Então, a gente pode usar nas 2 formas. Ou o paciente tem um tumor, um nódulo, uma massa renal, e a gente vai pegar uma partezinha dela para fazer um anátomo patológico. Ou é um paciente, geralmente da nefro, que está, sei lá, investigando uma nefrite, uma síndrome nefrótica, ainda não tem causa estabelecida, então a gente vai pegar um pedacinho do parênquima desse rim. Algo que a gente sempre tem que avaliar essa é uma biópsia que ela tem um risco, porque o rim ele é mais ou menos 4 vezes mais vascularizado do que o fígado e é um órgão que tem um potencial de sangramento alto. Então, a gente sempre tem que pesar se a biópsia está bem indicada. Tem esse estudo aqui que analisou 276 biópsias em rins nativos e viu que a conduta foi alterada em 42% dos casos, ou seja, nos outros a biópsia não ajudou a mudar a conduta. E esse outro estudo prospectivo de 3 anos, com 80 pacientes, que mostrou que a pré-biópsia mudou o diagnóstico em 44% dos casos, o prognóstico em 57% e o tratamento em 31%. Então, só lembrando que é algo que a gente sempre tem que pesar antes de fazer. Como eu disse, a gente pode fazer a biópsia do parênquima ou de lesão focal, do rim nativo ou do enxerto renal. Eu vou começar falando das indicações de biópsia do parênquima do rim nativo. Síndrome nefrótica, síndrome nefrítica e insuficiência renal aguda ou crônica sem etiologia definida. Investigação de proteinúria precoce em pacientes com diabetes mellitus precoce. Avaliar o grau de injúria renal em pacientes com doenças sistêmicas, como lúpus, vasculite. Proteinúria não nefrótica, maior que 1 grama ao dia, associada a hematúria nova sem causa aparente. E só lembrando que a hematúria glomerular isolada sem proteinúria não necessariamente é uma indicação de biópsia. Em relação às indicações de biópsia de enxerto renal, avaliar a disfunção do enxerto, então é bem semelhante com a biópsia hepática, que a gente faz bastante, para ver se tem rejeição. E uma indicação rara é fazer uma rebiópsia do enxerto num outro local, em vez daquele que já foi biopsiado, porque às vezes ele está sendo irrigado por mais de uma artéria e a gente quer ver se teve, por exemplo, uma lesão dessa artéria no transplante. Então, a gente vê isquemia em outro local. E, por fim, a biópsia de lesão focal, que a gente faz para lesão suspeita para neoplasia, que foi determinada por imagem, assim como para estabelecer o subtipo e o grau histológico da lesão. Então, a grande maioria dos nódulos renais, por mais que seja
muito típico de um CCR na imagem, o pessoal da URO sempre pede para a gente biopsiar para ter documentado o subtipo, o grau histológico certinho. Para lesões pequenas, para aqueles pacientes que são candidatos à vigilância ativa ou que serão submetidos a uma terapia ablativa, que eu vou falar mais para frente, a gente tem que ter esse diagnóstico já estabelecido. E no caso de lesões císticas, só se tiver um componente sólido associado, ou seja, se for um Wozniak 4. Contraindicações absolutas. Quando aquele paciente já está tendo uma piora lenta e progressiva da função renal, já que tem uma etiologia estabelecida, principalmente diabetes e hipertensão, para esses pacientes não tem por que fazer biópsia, já que não vai alterar o prognóstico deles. Proteinúria não nefrótica isolada, sem hematúria. Múltiplos cistos que prejudiquem a gente pegar um pedaço de parênquima saudável. Hidronefrose, pelo mesmo motivo. Pressão arterial sistólica maior do que 160 pelo risco altíssimo de sangramento e infecção renal perirenal vigente. Aí aqui eu coloquei considerações que é como se fossem contraindicações relativas, que é no caso da hipertensão. Como eu disse, tem um risco de sangramento bem maior quando o paciente está hipertenso, independente do valor pressórico. Mas se passar de 16/10, aí está até contraindicado. De qualquer forma, a gente sempre orienta que essa pressão esteja controlada antes de fazer a biópsia. E a creatinina sérica maior do que 5, também associado a um aumento de complicações, principalmente sangramento. Em relação aos cuidados pré-procedimento, são bem parecidos com a maioria que a gente falou, mas não sei se vocês lembram uma das primeiras aulas, que a gente divide em categorias os procedimentos. A maioria das biópsias é mais tranquila, a gente deixa como categoria 2. A renal, não. A renal, a gente deixa como categoria 3, porque ela tem um potencial de sangramento, como eu disse, muito maior. Enfim, igual às outras, jejum de 6 horas, termo de consentimento, é sempre importante. Como eu disse, categoria 3, então o RNI tem que ter menor que 1,5, o RN da TTPA também menor que 1,5 e plaquetas maior ou igual a 50.000. Um exame de imagem prévio, para a gente ver como que vai ser a orientação, se vai ser ultrassom, tomo. Anestesia local pode ser com ou sem sedação, vai depender da ansiedade do paciente. O antibiótico não é administrado rotineiramente, na escola a gente também não faz. Lembra, a gente faz só para próstata. E como eu disse, se vai fazer ultrassom ou tomo. Então, gente, como é categoria 3, tem que tomar cuidado com todas as medicações. Então, heparina não fracionada, suspender 2 a 4 horas antes. A enoxaparina, as 2 doses de antes, né? Então, 24 horas. Varfarina, 5 dias antes, principalmente se a RN tiver maior que 1,5, tem que estar bem controlado. AS, 5 dias antes. Clopidogrel também. E os anti-inflamatórios, a depender do tempo de meia-vida, também tem que ser suspendidos, nem que seja um dia antes. Outra coisa que é bem importante é o planejamento da biópsia. Então, a gente tem que pensar no posicionamento do paciente. Quando a gente vai fazer uma biópsia randômica, é muito comum escolher uma dessas 2 posições. Deixar o paciente ou em decúbito ventral ou em decúbito lateral, com o lado da lesão para cima, com coxinha embaixo. Na escola a gente sempre coloca porque ajuda bastante deixar o paciente um pouco mais confortável e ficar mais ergonômico para nós também, como é aqui nesse caso da foto. Já no caso de orientação por tomografia, é algo semelhante também, numa lesão focal pequena, por exemplo, que a gente não tem segurança de que vai vir bem pelo ultrassom, que é fazer por tomo. Pode fazer uma abordagem posterior com o paciente em decúbito lateral, com o lado da lesão para baixo, porque dessa forma, na tomo, que não a gente não consegue ver dinâmico, né, em tempo real, as mudanças de alça, por exemplo, o rim ele fica mais estabilizado dentro da gordura reto-peritoneal, tem menor movimento respiratório e menor chance de interposição intestinal pulmonar. Aqui só um parênteses rapidinho sobre a biópsia renal transjugular, é parecida com a hepática também, e a indicação é semelhante. Aqueles pacientes que têm uma coagulopatia ou um risco elevado de sangramento, como na hipertensão que não está controlada, e necessitam do diagnóstico histopatológico. Então, a gente pode fazer uma via de acesso transjugular, porque dessa forma, o paciente, se sangrar, ele sangra para dentro do vaso, entendeu? Sangra para dentro da veia. Em relação à amostra,
Bom, nesse caso da biópsia randômica, o glomérulo é o alvo principal das doenças parenquimatosas difusas, eles estão na córtex renal. Então, a gente tem que pegar um fragmento, ó, de modo a pegar a cortical renal. Vejam que a gente tem que fugir aqui do seio, do hilo renal. Quanto maior o diâmetro da agulha, gente, e então menor o gauge, né, lembrem que é inverso, maior a quantidade de tecidos e glomérulos que vai vir na amostra. Por outro lado, maior a dor do paciente, maior a chance de sangramento, de complicação com hematoma, urinoma. Então, é algo que a gente tem que pesar bastante também. O número de amostras ela varia de acordo com a hipótese diagnóstica que está com aquele paciente, mas eu vi um artigo que eles recomendam 1 centímetro por 1,2 milímetros de fragmento, para cada fragmento. Que seja suficiente para levar para microscopia óptica, microscopia eletrônica e imunofluorescência. Só voltar aqui. Aqui tem a amostra. Esse aqui é o glomérulo, tá, gente? É bem pequenininho. Geralmente, 2 cores são suficientes. Na escola, eles geralmente pedem 3 pra gente. A gente coloca geralmente uma no soro, 2 no formol. E aí vem o que a gente tem que pesar, que é o gauge, né? O tamanho, o calibre da agulha, na verdade. Aqui eu coloquei mais ou menos a correlação de quanto equivale o gauge em milímetros. Então, uma agulha 18 gauge, ela vai ter uma espessura mais ou menos de 1 milímetro, quanto uma de 16 gauge 1,3, 14 gauge 1,6. E aí a principal dúvida, depois até queria que os chefes falassem da experiência deles, se a gente faz a biópsia com uma agulha de 18 gauge, que tem menor chance de complicação, para a maioria vem bom, mas tem um risco de amostra inadequada e glomérulo vir fragmentado, e aí a análise não ser satisfatória. Ou 16 gauge, que é um pouquinho mais calibroso, tem um risco maior de sangramento, mas na maioria dos casos a amostra vem melhor. Para a lesão focal já não tem tanta dúvida. Às vezes 2 fragmentos já para anátomo patológico são suficientes e a gente usa 18 gauge. Bom, como eu falei, a gente tem que mandar para microscopia óptica. Nesse caso, o fragmento ele tem que ser conservado no formol, 10%. 10 a 15 glomérulos naquele fragmento é considerado ótimo, mas muitas vezes para um rim nativo, 6 glomérulos são suficientes e no enxerto 10 glomérulos também. Para microscopia eletrônica, o ideal do meio é o glutaraldeído, mas a gente pode fazer também com formol, e só 1 ou 10 glomérulos para análise são suficientes. E por fim, para imunofluorescência, nesse meio de Michel, 3 a 5 glomérulos, em média, são suficientes, e aí a gente pode analisar várias coisas, e claro que vai depender da hipótese diagnóstica daquele paciente, imunoglobulinas, complemento, cadeias leves, fibrinogênio, e muitas vezes é indispensável para complementar o diagnóstico do paciente, então a gente sempre coloca um fragmento a mais no soro para ir para esse meio lá que o pessoal da nefro tem e a gente fazer essa última análise da imunofluorescência. Bom, sobre as complicações, são bem comuns, né? Como eu falei, é um órgão que sangra muito, que é muito vascularizado, pode formar um hematoma, uma lâmina, né? Uma lâmina líquida de sangue em até 75% dos casos, então é bem comum. Hematúria, micro e macro, em mais de 90% no caso da micro. Dor no flanco, pode até formar uma fístula arteriovenosa, geralmente quando tem uma hematúria macro persistente, mas a maioria resolve. Esse page kidney, que é quando forma, por exemplo, um hematoma, um urinoma em volta do rim, ele faz uma compressão extrínseca e pode gerar hipertensão. E, por fim, o seeding tumoral, que é como se fosse aquela semeadura, né? Ou seja, a gente faz biópsia de uma lesão focal, né? De um nódulo suspeito para neoplasia e deixa algo no trajeto. É muito raro. Tem 7 casos descritos na literatura, então não é algo que a gente se preocupe tanto. Tipo, não vai deixar de fazer. Bom, aí agora eu vou passar para as terapias ablativas renais. Vamos lá. Só responder a sua pergunta, senão depois eu acho que a gente acaba esquecendo. O que a gente padronizou aí na Unifesp foi usar agulha 16 gauge para as biópsias do rim nativo, para a gente ter uma segurança de que o fragmento vai vir adequado. Geralmente a gente não tem nenhum risco a mais de sangramento nisso, também é comprovado por vários
vários trabalhos, vários artigos, então acho que não tem problema nenhum, a gente pode manter 16 gauge para o rim nativo. Quando Certo. uma lesão focal, a gente pode usar 18 sem nenhum problema. É interessante, se tiver coaxial, utilizar a coaxial para fazer essas biópsias de lesões focais. Porque, apesar de um risco baixo, tem sim relato de alguns casos de TIB. Então, sempre que a gente for fazer lesão de uma biópsia de lesão focal, seria interessante, então, usar a coaxial sim. E você me falou do paciente com uremia, né? Que também, pacientes urêmicos têm um risco maior de sangramento. Então, o que a gente pode fazer para esses pacientes, quando o paciente está em uremia, é fazer desmopressina. Ah, é E verdade. aí ajuda antes da biópsia. Então, é importante a gente ver isso também, que a gente já teve uma complicação bem grave aí de uma paciente uma vez, por conta da uremia. Então, só esses adendozinhos aí para a gente ir vendo coisa por coisa. Legal, professor. Pode continuar aí. Beleza. Vamos lá, então. Continuando agora, vou passar para as terapias ablativas. Bom, o CCR, né, o carcinoma de células renais, atualmente, gente, 60% dos CCRs eles são achados incidentais em exames de imagem, porque teve um aumento, né, uma disseminação desses exames, então mais pacientes são diagnosticados, e felizmente a maioria em estágio bem inicial, com tumores locais e que não passam de 4 centímetros. Do CCR, mais ou menos 85% são células claras. Isso aqui é coisa que às vezes cai em prova também, né? Qual que é a porcentagem de cada um, qual que é o mais comum. Então, células claras é o mais comum, o papilífero o segundo e o cromófago o terceiro. E o tratamento clássico do CCR ele é cirúrgico, uma vez que o tumor ele é resistente à quimio-radioterapia. Aqui, gente, coloquei o estadiamento do câncer de rim, CCR. Então, vejam que a primeira coisa que a gente tem que ver é se está localizado ou se teve, por exemplo, metástase à distância, que isso já classifica como categoria 4, né, estádio 4. Se teve, por exemplo, invasão de vasos do hielo renal, da gordura perirenal, ou seja, uma localização regional, aí classifica como categoria 3, ou se está localizado. E aí está localizado, o que manda é o tamanho. Um tumor maior do que 7 centímetros, estadio 2, e menor do que 7, estadio 1. Sendo que a gente divide em T1A e T1B, sendo T1A menor ou igual a 4 centímetros e T1B entre 4 e 7 centímetros. Por que eu estou falando isso? Porque é importante a gente saber, de acordo com o estadiamento que aquele tumor recebeu, qual que vai ser o tratamento dele. No estádio 1, tanto T1A quanto T1B, as opções de tratamento elas incluem a nefrectomia parcial, ou menos frequentemente a nefrectomia total, e as terapias ablativas. Então, é nesses pacientes que a gente vai agir. Não adianta fazer uma ablação num tumor já metastático ou que teve invasão do hilo renal. No estadio 2 e 3, a nefré radical é a única opção, e no estadio 4, a nefré também é feita, mas como uma medida citorredutora, porque esse paciente já está com meta, vai precisar de químio, etc. Então, aqui eu coloquei as indicações de terapias ablativas, segundo a Associação Europeia de Uro e Americana. De acordo com a Europeia, são essas as indicações de fazer uma ablação de nódulo renal. Lesão menor do que 5 centímetros em pacientes com alto risco cirúrgico ou que recusaram a cirurgia. Lesões renais corticais pequenas em pacientes idosos. Doença genética com predisposição ao desenvolvimento de múltiplos tumores renais, já que provavelmente aquele paciente vai ter mais nódulos. Tumores bilaterais. E rim único com alto risco de perda completa da função renal, se fizer uma nefré parcial. E na Associação Urológica de Urologia Americana, mais resumido, o tratamento alternativo é o manuseio de tumores T1A, especialmente menor do que 3 centímetros. Então, eu trago aqui qual é a lesão ideal para ser ablada do rim, né? É uma lesão periférica, porque tem menor chance de ter lesão de vasos, de seio renal. Pequena, então menor do que 3,5 centímetros no menor diâmetro, e como eu falei, não esteja perto da jupe, do ureter. Então essa é a lesão ideal de ser ablada. Mas a gente pode considerar todas aquelas indicações das associações. Contraindicação absoluta, coagulopatia incorrigível, claro, sempre sepse, infecção renal vigente ou doença extrarrenal com invasão vascular, que aumenta o estadiamento.
Os cuidados pré-procedimento, dosagem de creatinina, para a gente ver como está a função renal desse paciente, previamente. Uma biópsia prévia, como eu falei, porque a gente tem que excluir, por exemplo, um tumor benigno, um angiomiolipoma pobre em gordura, por exemplo, enfim, a gente tem que excluir para não tratar inadequadamente. Ou para graduar, classificar um nódulo maligno. Aí aqui, gente, só queria trazer um conceito importante. Vamos supor que a gente tem um patologista em sala para fazer na hora, e a gente tem a agulha, tanto de biópsia quanto de ablação. O ideal é que a gente posicione a agulha de ablação, aí faça a biópsia. O patologista olha e fala assim, não, beleza, é um tumor maligno mesmo, tá dentro dos critérios, e aí a gente faça a ablação. Porque às vezes a biópsia pode causar um sangramento que atrapalha a visualização do nódulo, principalmente se ele for pequeno e tal, numa terapia ablativa. Então, os autores, eles recomendam que a gente faça nessa ordem, entendeu? Claro, isso é no mundo ideal, quando a gente tem um patologista que pode acelerar o processo pra gente. Esse paciente tem que ser submetido ou a sedação ou até anestesia geral, que é um processo que pode doer. E o uso de antibiótico terapia é controverso. Alguns autores falam para usar em todos os pacientes, outros só naqueles que têm maior risco para infecção, como aqueles que já tiveram manipulação cirúrgica pré-urológica intestinal, e nesse caso, muitas vezes faz o próprio ceftriaxone, 2 gramas EV. Aqui existem várias técnicas de terapias ablativas, a crioablação, ablação por radiofrequência, ablação por micro-ondas e a troporação irreversível. Eu vou me ater aqui a falar da crioablação e da ablação por radiofrequência, porque as outras são menos disponíveis aqui no Brasil, ou até não disponíveis ainda. Então, começando com a crioablação, ela consiste na aplicação de sucessivos ciclos de congelamento e descongelamento no tumor a partir de crioprobes, que são inseridos no seu interior. Então, crioablação, uma ablação com gelo, né, digamos. O objetivo é chegar numa temperatura de até menos 50 graus Celsius, de forma que assim consiga destruição tecidual, através de formação de cristais intracelulares, associada à lesão da microcirculação e trombose vascular, que a gente ataca de 2 formas a lesão. Isso é possível através desse efeito Joule-Thomson de congelamento e descongelamento, através desses 2 gases, o argônio e o hélio. O argônio atuando no congelamento e o hélio atuando no descongelamento, como a gente pode ver através desse ciclo. Tem uma máquina a qual é acoplada a agulha, e aqui bem na pontinha dela é onde é formada a bola de gelo, através da ida e vinda desses gases. E aí, notem aqui, gente, que tem várias marcas, né? Essa aqui eu coloquei só como um exemplo, que você pode até escolher o tamanho da bola de gelo que você quer formar. E notem também que as menores temperaturas, elas são obtidas aqui nas laterais, mais perto da agulha. Ou seja, mais para frente, um pouquinho mais distante, as temperaturas obtidas são menores, às vezes não chegando naquele efeito que a gente gostaria de destruição tecidual com os cristais. E aqui só mostrando que a gente pode centimetrar e tal, e aí consegue escolher a melhor agulha para o nódulo. Então, como eu disse, é formada uma bola de gelo na extremidade do probe, e aí o bom disso é que o crescimento dele ele pode ser monitorado através da tomografia. Dessa forma, a gente fica mais seguro de que está tendo um tratamento completo do tumor e que estruturas adjacentes não estão sendo acometidas, porque a gente consegue fazer com a bola de gelo um controle mesmo de quanto que está pegando, como a gente pode ver aqui. Na crioablação também é importante a gente planejar, por exemplo, quantos probes vai ficar, porque às vezes é um tumor um pouco maior e você precisa de mais probes, exatamente quanto você precisa de margem, porque você precisa envolver todo o tumor, não adianta ablar só uma parte dele. Então, o que recomenda-se é uma margem de segurança de meio a 1 centímetro no tumor, e quando necessário utilizar mais de um probe para uma lesão maior, colocar uma distância entre eles de 1,5 a 2 centímetros. Só lembrando também que essa é uma técnica de crioablação que ela pode ser feita ou via percutânea, que a gente faz, ou via laparoscópica. Olhem esse caso aqui, com vários probes. E aqui a bola de gelo sendo formada via laparoscópica. Passando agora para a próxima terapia ablativa, é a ablação por radiofrequência. Então, é uma técnica que faz a conversão de corrente elétrica em calor através de um circuito fechado.
É um circuito com gerador de corrente, as placas posicionadas aqui nas pernas dos pacientes e a agulha no interior do tumor. Através da agitação iônica das moléculas intracelulares, que é provocada pela circulação de corrente elétrica alternada na extremidade da agulha, a gente tem um resultado de geração de calor através de fricção. E é assim que atua a radiofrequência, corrente elétrica virando calor. E assim ela induz um dano térmico, né? A alteração da corrente elétrica de alta frequência, ela induz um dano térmico na lesão, induzindo a necrose coagulativa. Nesse caso é o contrário, né? Então, no outro a gente deixou mais frio, agora a gente vai deixar mais quente. De 50 a 120 graus Celsius, tem uma destruição tecidual confiável, com 55 graus por 15 segundos lá. E de 60 a 100 graus Celsius, falam que é instantâneo. Então, é um processo que vai depender da temperatura atingida e do tempo que a gente vai deixar lá a agulha de ablação de radiofrequência. Notem que tem vários tipos também. Tem aquela que é sozinha, tem essa que parece um chafariz, tem essas que são múltiplas. Aí a gente vai escolher também de acordo com o tipo do tumor, as características anatômicas da lesão mesmo. Bom, algo que é importante a gente pensar também é, tá, mas qual que eu vou escolher? Quando que eu vou colocar, quando eu vou fazer crio e quando que eu vou fazer radiofrequência? Aqui eu vou colocar quando preferir a crioablação em relação à ablação por radiofrequência. Os estudos mostram que eles têm melhores resultados para tumores com dimensões um pouco maiores, então maior que 4 centímetros, uma localização um pouco mais hilar, não tão periférica, isso porque a ablação por radiofrequência ela é mais suscetível ao fenômeno de heat sink, que é de dissipação de calor, e lá no hilo tem mais vaso, então o calor dissipa mais fácil e tem menor efetividade, então nesse caso também é melhor usar a crioablação. Proximidade com a pelve renal, porque a crioablação é mais segura, já que a gente está vindo da bola de gelo, então a gente consegue controlar um pouco melhor até onde vai o dano tecidual. E necessidade de controle cuidadoso da zona ablada, pelo mesmo motivo, a gente consegue ter um controle aí de quanto está crescendo a bola de gelo. Então, nesses casos, a gente prefere a crio à radiofrequência. Eu não vou falar muito da ablação por micro-ondas aqui, para não ficar tão longa a aula, mas eu trouxe aqui só esse slide para a gente saber quando preferir a ablação por micro-ondas em relação à radiofrequência. Principalmente, por que a micro-ondas é um pouco superior à radiofrequência? Porque ela aquece mais rápido, então ela é melhor até para lesões um pouco maiores. Ela faz um aquecimento mais uniforme das zonas. Ela é menos suscetível ao fenômeno de dissipação de calor, de heat sink. É menos dependente de propriedades próprias do tecido a ser ablado. Ela consegue atingir temperaturas um pouco mais altas, como a gente pode ver aqui, ó, o micro-ondas é o azul e a radiofrequência é o vermelho. Então, a gente consegue temperaturas mais altas com micro-ondas e também não precisa daquela placa nas pernas do paciente. Mas tem um risco relativamente maior para lesões mais centrais, mais perto da pelve, e ainda não tem estudos no longo prazo. Então, é o que a gente tem que pesar. Em relação à técnica, só algo que pode complementar e ajudar nessa técnica é fazer hidrodissecção para proteger órgãos adjacentes. Se tem uma alça muito perto, por exemplo, e está com risco de ablar, a gente pode hidrodissecar, ou seja, colocar líquido lá para ela ficar mais longe e afastar durante o tratamento. Só lembrando, gente, que no caso da radiofrequência, se a gente usar soro fisiológico, vai até piorar, porque vai passar corrente elétrica por ele. Então, a gente usa sempre soro glicosado. Já na crioablação, pode ser usado soro glicosado ou fisiológico. Então, aqui tem na imagem um exemplo, né? A gente tem uma agulha da ablação e uma agulha da hidrodissecção. Em relação às complicações, elas são divididas em maiores e menores. As maiores são raras, menor que 2%, que são aquelas hemorragias com necessidade de transfusão, difícil de controle, precisa embolizar e ir para cirurgia, lesão do sistema coletor com estenose, lesões vasculares mais severas, infecções. E as menores, que são as hemorragias de pequena monta, dor local com manejo, que pode ser manejado com analgésico, extravasamentos urinários pequenos.
E algo que eu queria chamar atenção também é uma particularidade das lesões renais, é o potencial lesão nervosa do nervo gênito femoral, que corre aqui bem pertinho dele. Então, se a gente tem uma lesão um pouquinho aqui mais posteromedial, tem chance de pegar esse nervo, que é o gênito femoral, e que ele pode dar sintomas como dor crônica e perda de sensibilidade na região da virilha. O segmento ele é feito com tomorressonância com contraste após um mês, para avaliar se teve necrose coagulativa, se não tem mais realce, ou seja, mostrando que foi bem feita o procedimento. Tomorressonância de controle com né, foi feita já 6 e 12 meses. E só lembrando que um realce maior do que 15 unidades Hounsfield já é suspeito para o tumor remanescente ou para uma progressão tumoral. E agora partir para o último tema aqui da aula, que é a angioplastia das artérias renais. Bom, a estenose de artéria renal é uma das causas de insuficiência renal progressiva e de hipertensão refratária ao tratamento com antihipertensivos. E a gente chama de hipertensão secundária, e acomete 1 a 5% dos pacientes hipertensos. E o mecanismo que está envolvido nessa hipertensão secundária é a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. 90% das causas dessa estenose são aterosclerose, que acomete principalmente homens e maiores de 60 anos. Mas a gente não pode esquecer que tem uma outra causa, que é cobrada bastante em prova, inclusive, que é a displasia fibromuscular, que acomete mais indivíduos jovens, 30, 50 anos, e principalmente mulheres. A fibrodisplasia da camada média é a mais comum das alterações, 80%, e é uma alteração que comete mais o terço distal da artéria e que pode se estender até ramos de primeira ordem. 50% dos casos têm acometimento bilateral, mas quando unilateral é mais comum à direita. E outras causas menos comuns, como arterite Takayama, dissecção aórtica, vasculites, compressão por hematoma, Takayama, dissecção aórtica, vasculites, compressão por hematoma. Aqui na imagem eu trouxe uma displasia fibromuscular. Notem esse aspecto em contos de rosário, que ele chama. Tá vendo? Fica bem segmentos de estenose, bem tortuoso. A classificação da estenose, de acordo com a sua localização, é classificada em ostial, proximal ou distal, sendo que a ostial é aquela bem perto da aorta, menos que 5 milímetros da luz. Proximal, 5 a 10 milímetros, né, da luz da aorta, e distal mais do que 10 milímetros da aorta. A arteriografia digital é um método de escolha para a gente detectar e quantificar a estenose da artéria renal, mas na maioria das vezes a gente faz outros exames antes que são mais disponíveis, como o próprio Doppler de artérias renais, angiotomo ou angiorressonância. O diagnóstico angiográfico ele é feito através desses critérios. Um grau de estreitamento da luz do vaso, maior que 50%, alguns consideram 75%, presença de uma dilatação pós-estenótica. Isso eu tô pensando naquela da aterosclerose, tá, gente? Porque a da displasia fibromuscular é bem típica a imagem. Então, imaginem numa estenose focal por aterosclerose. Presença de dilatação pós-estenótica, lentificação do fluxo distalmente à estenose, presença de circulação colateral e diminuição do tamanho do rim em relação ao contralateral. E a melhor medida para avaliar o grau de estenose é através do gradiente de pressão sistólica maior do que 10 milímetros de mercúrio entre a aorta e a região distal à lesão. Então, a angioplastia transluminal percutânea renal, da artéria renal, que é como é chamado o procedimento, ela é uma alternativa ao tratamento cirúrgico da estenose da artéria renal. E a gente tem algumas técnicas percutâneas através das quais pode fazer isso. A primeira é a angioplastia com balão. Eu vou falar de todas elas mais para frente. E a segunda é fazer, além da angioplastia, a implantação de um estente metálico. E tem também a fibrinólise, que é o risco de isquemia aguda do rim. E a angioplastia com balão, então, começando por ela, também vamos imaginar que inicialmente numa estenose por etiologia aterosclerótica, a gente acessa a artéria renal principalmente através de um catéter mais curvo, que permite a gente acompanhar esse ângulo aqui que faz a artéria renal. Dessa forma, a gente
deve ter uma manipulação mínima possível para evitar que essas placas embolizem. E quando atingir a artéria renal, introduzir um fio guia mais rígido que permita retificar o ângulo da artéria renal, não ficar tão tortuoso. Insufla, de modo a esmagar, comprimir lateralmente essa placa. A displasia fibromuscular, ela responde muito bem só a angioplastia simples. Mas se tiver um acometimento de ramos mais distais, lembra que ela acomete mais distal? A gente pode até precisar de balões menorzinhos e microguias para conseguir acessar esses vasos de menor calibre. E na maioria dos casos não precisa colocar stent. Nesse caso, basta a angioplastia com balão. A colocação de um stent metálico também muitas vezes é necessária. E no caso de lesões ostiais, né, que são aquelas bem perto da aorta, menos que 5 milímetros, quase sempre precisa de um uso de stent. Para prevenir que o stent migre, a gente costuma insuflar meio a 1 milímetro a mais do que o diâmetro original da artéria, porque aí tem uma segurança de que ela também não vai ter lesão. E a gente costuma insuflar meio a 1 milímetro a mais do que o diâmetro original da artéria, porque aí tem uma segurança de que ela também não vai ter lesão. E a gente tem que tomar cuidado também para que 1 a 2 milímetros do stent, no caso de lesões ostiais, fique aqui, para dentro da aorta. Então, aqui. Fique aqui para dentro da aorta, que balonou, e aí depois passou o stent. As estenoses mais proximais, elas respondem muito bem à arterioplastia isolada, mas a gente pode colocar stent, principalmente se teve uma falha na angioplastia, ou seja, uma estenose residual maior que 30%, ou um gradiente maior que 10%, dissecção pós-angioplastia, estenose recorrente ou recanalização de oclusão. Quais são os critérios considerados de sucesso? Estenose residual menor do que 30%, gradiente de pressão sistólica menor do que 10%, liberação do stent na posição adequada, melhora do calibre arterial. Isso porque o diâmetro final ele é um fator de risco para a reestenose. Por isso, o ideal é que a artéria fique com mais do que 6 milímetros, naquele segmento em que ela estava estenosada. Em relação às complicações, ao segmento, pode ocorrer dissecção arterial, né, como qualquer desses procedimentos endovasculares, 5% de chance, e outras um pouco mais graves, como ruptura renal, perfuração renal, posicionamento inadequado do stent, trombose aguda do stent. E é necessário avaliar a perviridade do stent depois de 6 meses do procedimento e anualmente através do Doppler mesmo. Para fechar, vou só trazer algumas questõezinhas. A primeira, essa aqui caiu, acho que na nossa prova, do ano passado, de R4. Nódulo renal único, cortical e hipervascular. Qual das seguintes condutas está incorreta? Nefrectomia total, nefré parcial, ablação percutânea, alcoolização percutânea ou segmento seriado com exames de imagem. Notem, gente, que ele só fala que é um nódulo sólido, cortical e hipervascular, mas ele não me dá outras características dele, tamanho, não fala nada. Qual que vocês acham que não pode ser feita no caso de um nódulo sólido, único? Ele pode até ser benigno, né? Porque a gente não tem mais dados dele. Não é só questão de ser benigno, né, Pri? Você está falando por causa do segmento seriado de imagem, né? Também. Uma das condutas do nódulo renal, mesmo maligno, dependendo se o paciente, da expectativa de vida do paciente, da comorbidade, o segmento estrito é uma conduta que pode ser recomendada sim, entendeu? Verdade. Não é só questão de ser benigno, não, entendeu? Por isso que tem essa alternativa aí. Entendi. Não, verdade, professor. É o careful watching lá, vigilância ativa. Vigilância ativa, é isso. Algo que a gente não pode fazer num nódulo é uma alcoolização, né? Porque a alcoolização é um procedimento que a gente faria se fosse, por exemplo, um cisto, né, renal, que tivesse indicação de alcoolizar. E as outras estão perfeitas. A gente pode fazer justamente porque a gente não tem mais características do caso.
Então é a D. E a próxima, mulher, 32 anos de idade, apresentando hipertensão arterial refratária a 3 classes de antihipertensivos e o ultrassom mostrou rins simétricos de dimensões normais. Qual é a sua principal hipótese diagnóstica e segmento de investigação? Essa também cai na nossa prova. Então, gente, mulher jovem, hipertensa. Hipertensão arterial essencial, otimizar medicações, síndrome de jaleco branco, mapa de 24 horas, hiperaldo, adrenalectomia, displasia fibromuscular, arteriografia renal, diagnóstica, doença aterosclerótica avançada, angiotomo. Isso, é a D mesmo, uma displasia fibromuscular. Não precisa da imagem, o caso é típico, né? Justamente. E a última, essa que caiu na prova do CBR, acho que do ano passado. Paciente em investigação de hipertensão renovascular apresenta a seguinte imagem. Eu não vou falar muito dos dados, é só a imagem. Tem que conhecer esse aspecto típico aqui do rosário que eu falei. Aí a resposta aqui é a A, né? Displasia fibromuscular. Então, qual é a hipótese diagnóstica e a conduta? Displasia fibromuscular e angioplastia com balão, a princípio, já que já tem artéria. As outras não faz sentido, né? Porque a imagem é bem típica da displasia mesmo. É isso, gente. Eu vi que vocês mandaram um negócio do artigo. Ah, tá. Falando que a 16 Gauge é melhor, mais, enfim, safer than justamente para randômica, tudo, né? Muito bom, Pri. Tá bom. Eu acho que é assim, renal, acho que ficou várias coisas aí, né? Mas Ficou. né, pelo menos é para estimular o pessoal a estudar. Só para estimular a discussão, ainda mais tem um monte de residente aí de diagnóstico, né? Qual que é o exame, então, para buscar estenose de artéria renal, na sua opinião? Putz, professor, vai depender da disponibilidade, como eu falei. O que a gente costuma fazer primeiro é o Doppler. Isso do Doppler negativo. Mas, claro, se tiver uma angiografia, eu vou fazer. Mas a gente costuma fazer primeiro o Doppler. E se vier negativo o Doppler? E tiver uma forte suspeita, acho que eu faria angiotomo. Tá. Estou pensando em disponibilidade, entendeu? Tá. E se vier negativo angiotomo e a suspeita for forte? Putz. É uma boa discussão. Né? Não sei. Acho que faria, se continua suspeitando. Se bem que, putz, difícil. Né? O angiotomo pega bem displasia? Se for um paciente jovem, não? Displasia? É. Acho que sim, professor. Por causa do aspecto típico. Acho que sim. Não? Médio, sabia? É assim, né? É uma boa discussão essa, né? Uhum. É o seguinte, né? A gente sabe das limitações do Doppler, né? Uhum. E aí, quer dizer, você perder um diagnóstico de uma estenose realmente tem um impacto muito grande para o paciente, né? Porque ele, teoricamente, é um hipertenso de difícil controle e que ele vai ficar sem diagnóstico, vai ficar hipertenso, tomando 3 antihipertensivos, porque você falou que não era estenose de artéria renal de jeito nenhum, entendeu? Sim. Eu, sinceramente, acho que o Doppler não serve, entendeu? A angiotomo é muito boa mesmo hoje em dia, né?
A angiorressonância é boa também, mas a pessoa tem que saber fazer, tem que ser o paciente ajudar na respiração, o aparelho ser bom, o técnico ser bom. Então, eu sempre costumo falar assim, se você pedir 100 angiotomos, provavelmente vai vir muito melhores exames da angiotomo do que se você pedir 100 angiorressonâncias, entendeu? Entendi. O exame ruim é grande na ressonância. Embora um exame de ressonância bem feito, com o paciente colaborando, fica muito bom. Uhum. Então, eu acho que hoje o exame é angiotomografia mesmo, sabe? Entendi. Agora, numa paciente jovem, que a suspeita é displasia, eu acho que às vezes nesses casos uma angiotomo negativa ainda assim tem espaço para uma arteriografia, tá? Certo. Mas na aterosclerótica, a angiotomo realmente ela vai bem, né? Sim. A discussão que você falou, trata, não trata, tal, não é que a gente trata todo mundo, isso é uma discussão muito grande, assim, né? Porque no começo, que nem tudo na vida, né? A gente começou a tratar, começou a angioplastia renal, então tinha que tratar muita gente e tal. E aí houve tratamentos muito super indicados, né? Sei. Porque as discussões são, a angioplastia renal, ela melhora a hipertensão? A angioplastia renal, ela previne perda de função renal? E aí teve alguns trials que saíram grandes, assim, randomizados, etc., que não mostraram grandes benefícios da angioplastia renal. Nossa. E a gente sabe que é porque se fez angioplastia em pacientes que não precisavam de angioplastia, entendeu? Entendi. E aí está contaminando a amostra. Mas hoje você vê que a gente faz pouco angioplastia renal ainda, por causa desse estudo, chama CORAL, o estudo, tá? CORAL. CORAL. Então, assim, tem que ter uma indicação. Isso é uma boa para a gente depois discutir até entre a gente, vocês verem lá. Então, por exemplo, quais são os critérios? E se o rim estiver pequeno? Esse rim já não está perdido? Vale a pena angioplastar? E o paciente que é hipertenso? E já está dialítico. Vale a pena angioplastar porque ele melhora a sua pressão? Entendeu? Então tem várias discussões secundárias aí das indicações. É muito difícil hoje, essa acho que é a parte mais interessante da angioplastia renal, é discutir a gente indicação. Porque realmente tem várias situações, entendeu? Entendi, professor. Só para provocar um pouco, não que a gente vai falar de tudo isso agora. Mas são várias situações de angioplastia renal que a gente tem que lembrar. A outra que você falou o padrão ouro é medir o gradiente transestenótico, é isso? Sim. E como que mede isso? Deixa eu ver. Nossa, teoricamente seria o melhor tratamento mesmo, né? Seria o melhor diagnóstico, quer dizer. Nunca vi. Oi? Nunca vi. Alguém aí dos R+, quer comentar aí? Então, eu vou comentar aqui para a gente não... O que acontece? Esse negócio do padrão ouro, né? De medir estenose, é um negócio que dá uma discussão interessante, né? Então, assim, a gente fala, qual o exame que tem mais resolução espacial? Geografia com subtração de geografia, né? Então, isso daí a gente já colocou em prova também, né? Em resolução espacial, a angiografia ela só perde para a mamografia. Porque a angiografia ela tem 2 pares de linha, né? Então ela pega 0,2 milímetros de resolução. Um pixel da tomografia é 1 milímetro, da ressonância é 1,5 milímetros, né? E a gente tem que lembrar que a gente está estudando uma artéria que tem 4 a 6 milímetros. Então, imagina que 4 pixels para representar o lumen da artéria renal, 4 ou 5 pixels numa tomografia ou numa ressonância, pode não ser suficiente para você acertar exatamente a estenose. Entendi. Por outro lado, a angiografia ela é uma técnica que ela é uma projeção, ela não é tridimensional.
Então, se a placa ela for irregular, né, você pode subestimar a lesão. Porque a não ser que você pegue exatamente ela no ângulo correto, você não vai ter exatamente a estenose o quanto que é. Aí tem a discussão, bom, mas o padrão ouro é a medida de gradiente, de gradiente transestenótico. Como que faz isso? Você passa um catéter, além da lesão, e conecta esse catéter lá no medidor de PAM, entendeu? O catéter diagnóstico mesmo. Entendi. E aí você mede o gradiente, mede a pressão arterial média pós-estenose e pré-estenose. Teoricamente, essa seria a melhor indicativo de que realmente a estenose é hemodinamicamente significativa. O problema é que quando você passa um catéter, quantos milímetros tem um catéter de diâmetro? Putz, depende, né? 5 French, quanto que ele tem? 5, sei lá. Não, 5 French, quantos milímetros tem um catéter? 1,66? Por aí. Então, só que aí se você passa um catéter, a estenose da artéria renal tenha, sei lá, a artéria renal tenha 5, 6 milímetros. Uhum. E você passa o catéter na estenose, o próprio catéter, ele vai aumentar a estenose, porque ele já está ocupando quase 2 milímetros de lumen. Entendeu? Uhum. Então também existe um contra você medir esse gradiente, né? Por isso que às vezes dá tanta discussão sobre o que é uma estenose significativa, real ou não, né? Isso não só para rim, para tudo. Uhum. Mas de uma maneira geral, a tomografia e a angiografia conseguem, é o que a gente acaba usando no dia a dia, mais do que o gradiente transestenótico ou outras coisas, né? Perfeito. Entendi. O que mais? Não, acho que é isso. Acho que é isso, professor. Tá bom. Se ninguém quer comentar mais nada aí. Acho que... Licença, tudo bem? É o Felipe aqui. Não, acho que comentar a parte de ablação e crioablação, que acho que a gente não comentou muito. Pelo menos crioablação a gente não tem tão disponível. Tinha uma época até que não estava disponível no Brasil, acho que por motivo regulatório, não sei. Então o que a gente mais tem é a radioablação mesmo. E não sei se você falou, acho que não. Quando é perto do sistema coletor, realmente a gente tem muito medo mas muito medo mesmo de esquentar o sistema coletor e fazer uma lesão. E aí uma alternativa seria fazer uma pieloproteção, que a gente chama, ou passar um duplo J, ou passar uma nefrostomia mesmo e ficar correndo soro gelado por dentro. Eu tinha lido, mas não coloquei mesmo. Pieloproteção, né? O que é? Não vi. O que é o soro gelado? Cortou aqui. Não, proteger o sistema coletor. Você passa um duplo J, uma nefrostomia para ficar correndo, né? Na verdade, você vai usar o efeito heat sinking pro seu bem, né? Para evitar a lesão no sistema coletor, sabendo que isso diminui um pouco a eficácia da lesão. Se a lesão é muito central mesmo, nem era tão indicada essa radioablação, mas às vezes a gente está nesse limite aí de não ter a crioablação disponível e ter só a radioablação para fazer e seria o melhor para o paciente, ou não tem critério cirúrgico, enfim. Essa experiência que a gente tem é mais de radioablação mesmo. A crio eu nunca acompanhei nem vi também. Eu vou falar assim, minha opinião, tá, pessoal? É nível 5 de evidência. Eu acho a crioablação horrível, tá? Ela é... Eu não gosto, tá? Ela é extremamente cara. Parece que sangra mais, né? Ela sangra muito, muito. Eu já tive um paciente que morreu por causa disso. A hora que descongelando, aí você aperta o ciclo lá de descongelar e começa a sangrar. A agulha também é muito calibrosa, é uma agulha bem grossa, não é uma agulha fininha não, igual da radiofrequência, a crio. E sinceramente, eu acho que
lógico, né? Se você tiver um tumor no polo inferior medial, perto do ureter, realmente é um caso muito perigoso para a estenose de ureter. Mas, assim, você fazer uma lesão ali na beirada ali do sistema coletor, a gente não costuma ver grandes complicações disso, sabe? Urinoma, essas coisas, né? Então, eu, sinceramente, acho que... e a CRIO não está no Brasil mesmo agora, né? Aí, falando só que você falou aí de micro-ondas versus radiofrequência, né? As duas funcionam muito bem. A micro-ondas, ela veio como uma tecnologia mais barata nos Estados Unidos e ela é mais rápida. No Brasil veio mais cara, né? E tudo bem, demora metade do tempo, né? Porque a micro-ondas é 6 minutos, a radiofrequência é 12. Eu, Denis, tá? Opinião minha, tá? Não tô falando que eu sou dono da verdade. Eu adoro radiofrequência. Tá? Eu acho que hoje ela está muito mais estabelecida, a gente tem muito mais resultado, muito mais segurança do que outras, do que a CRIO e do que a micro-ondas. Com a mais estabelecida, a gente tem muito mais resultado, muito mais segurança do que outras, do que a CRIO e do que a micro-ondas, com a agulha que a gente tem no Brasil, que é uma agulha que talvez não seja a melhor de todas, entendeu? Por enquanto. Entendi. Mas é uma opinião só, tá? Entendi. Nossa, eu vi muita CRIO, assim, infinita. Tinha todos os dias no optativo que eu fiz. Não sei se o Felipe viu também. Tinha muita CRIO. E vi pouca radiofrequência lá. Eu vi muito micro-ondas e até eletroporação. Eles falavam assim, nossa, muito antigamente a gente usava radiofrequência, mas hoje a gente não usa mais, não sei o quê. E aí aqui nem a radiofrequência às vezes a gente tem. Nem chegou direito. Mas teoricamente, né, isso é porque a micro-ondas, ela é muito mais barata lá nos Estados Unidos, né? Mas eu não entendo, assim, por qual que seria a diferença, né, qual que seria a grande vantagem da micro-ondas sobre a radiofrequência? Entendeu? Eu nunca consegui entender, de verdade. Teoricamente, eles falam que a micro-ondas você pegaria uma área maior, né? Mas pelo menos a agulha que a gente tem aqui no Brasil, ela não pega uma área maior, ela pega uma área igual, que é 4,7 centímetros. Mas, sei lá, fica pra gente discutir. Sim. Legal. Muito bom. Então. Beleza. Tá bom? Ninguém mais? Professor. Alguém quer tirar alguma dúvida, gente? Aí, assim, é chatice, mas é o que a gente comentou lá da biópsia, é 16 gauge mesmo, o livro sobre isso fala 16. O estudo que eu tinha deixado na minha aula do ano passado também era de 16, porque um glomérulo ele mede uns 250 micrômetros e uma 18 gauge ele tem tipo 350. Então você teria que acertar bem